Alô. A paz do Senhor, meus irmãos. A nossa lição de hoje, mais uma vez, que bom que Deus nos permite meditar na palavra dele e meditar de uma forma mais profunda. A lição de hoje, ela fala sobre o véu que separava o santo do santo lugar. O santo lugar do santo dos santos. Só que não existe só um véu, existem 3 véus. É um véu na entrada, que faz uma exigência. Quando você chega na porta do tabernáculo, esse véu faz uma exigência para você entrar no pátio. Quando você chega próximo à entrada da tenda, que você passando a entrada, você chega no santo, faz outra exigência para você ultrapassar. Quando você chega no santo lugar para o santo do santo, tem outro véu que você precisa atender às exigências para você atravessar. Então, esses véus estão interligados. Você não chega no santo do santo sem passar lá no pátio, lá na porta de entrada inicial. E você não chega no santo lugar sem passar também lá na porta, e não chega no santo do santo sem passar pelos 2. O que eu fiz para a gente entender melhor essa situação? Eu fiz um resumo dos 3, para que a gente tenha entender bem quais são as exigências de cada um, para que eu possa chegar no santo do santo. Eu não vou deixar de dar a lição. O que o comentarista falou aqui é real, tá? Mas nesse resumo que eu fiz dos outros véus, nós vamos falar tudo o que ele falou aqui. E depois vamos nos prender mais um pouco no santo dos santos, no véu que faz a separação, tá bom? Então, a nossa lição de hoje é o véu da separação. Esse é o primeiro ponto, né? O nosso fundamento está em Êxodo 26, 31. Depois fará o véu de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino, retorcido, com querubins e obra-prima. Se fará. O véu da entrada, se você, inclusive, quando a gente pega as imagens, eu vou mostrar aqui, as imagens estão distorcidas, tá? As figuras estão distorcidas. Porque o véu de entrada no pátio, ele contém 4 colunas e 4 cores. O véu que entra no santo lugar, ele tem 5 colunas e 4 cores. O véu que entra no santo do santo, ele tem 4 colunas e 4 cores e querubins. Cada acréscimo desse na figura é uma tipologia diferente. Eu não posso falar da tipologia lá do portão de entrada, como falo do portão do santo. E não posso falar do portão do santo, como eu falo lá no portão do santo dos santos. São tipologias diferentes. Algumas já se cumpriram e outras vão se cumprir. A do santo não se cumpriu ainda, né? Ali era apenas o tipo. Eu vou falar muito de tipo e antitipo. Quando eu estiver falando de tipo, é o quê? É a sombra. É aquilo que não é o real, que apenas aponta. Quando eu falar de antitipo, eu estou falando do real, tá? Então, a referência bíblica diz assim: depois fará um véu, ela está repetindo, de pano azul e púrpura, carmesim, linho fino torcido, com querubins de obra-prima, e se fará. E o porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, coberta de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus cochetes serão de ouro. Isso aqui está falando do véu do Santo dos Santos. Tá? 4 colunas. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o santo dos santos, santíssimo, né? Então vamos fazer o seguinte:
Vamos pegar a figura que fica melhor para a gente entender. Aí. Não, já liguei. Ah, tá. Então, veja bem, nós vamos demorar bastante nisso aqui. Se nós olharmos naquela figura do tabernáculo integral, nós vamos notar ali que tem 4 colunas na entrada. E tem 4 cores. Nesse véu, a tipologia é a seguinte: 4 colunas fala sobre toda a terra. E as figuras púrpura, carmesim, linho fino e... linho fino, qual é a outra? Púrpura, carmesim, linho fino e... não, querubim não. As cores: púrpura, carmesim, linho fino e azul. 4 cores. O que essas cores nesse portão quer dizer? O que essas cores nesse portão quer dizer? As 4 colunas falam os 4 pontos da terra, ou seja, que a mensagem contida nas cores vão ser transmitida a todo o povo da terra. A púrpura, ele está dizendo, olha, a púrpura significa realeza. O meu filho será apresentado à terra como rei, para um determinado povo. A outra cor, linho fino, vamos ver, é carmesim, vamos na sequência, carmesim, eu estou usando a sequência dos evangelhos. Carmesim, o meu filho será apresentado na terra como servo para um determinado povo e para todos. Existe a mensagem geral e a mensagem específica. Como rei vai ser geral para a terra, mas vai ser específica para o judeu. Como servo vai ser geral para os gentios, mas específico para os romanos. O linho fino vai ser geral para o gentio, mas vai ser específico para os gregos. Daqui a pouco a gente vai falar das características gregas, por que o evangelho para ele foi assim. E o azul será geral, mas específico para a igreja. Lembre-se que na época a igreja ainda não existia, né? Quando a gente passa aqui, então nesse aspecto aqui, esse véu já se cumpriu. Porque o que acontecia? Qual era a exigência quando se chegava naquela porta? Qual era a exigência? Você tem que ter um animal para te substituir. Você tem que trazer um animal. Você vai estender, os sacerdotes vão analisar este animal. Estou falando do tipo, tá? Até aqui é tipo. Eles vão analisar esse animal. Se esse animal não for branco, não tiver nenhuma mancha, e se for perfeito, esse animal você vai poder colocar a mão sobre ele, o seu pecado vai passar para ele, esse animal entra no pátio e vai lá para o altar de sacrifício. Vai ser morto, vai ser sacrificado. Essa parte já se cumpriu. Quando Jesus... O que a palavra de Deus diz? Você prega o Evangelho, o Espírito Santo aplica o Evangelho ao coração do ser humano, o ser humano se arrepende de seus pecados, vê que existe uma condenação sobre ele, e a mensagem que ele diz, e agora, o que eu faço? Então, Jesus é apresentado como o Cordeiro. Ele diz, olha, eu sou o teu Cordeiro. Por isso é que Jesus não condenou a mulher apanhada em adultério. Por que ele não podia apedrejar? Porque naquela circunstância, naquele momento, ele era o cordeiro daquela mulher. E o cordeiro não se revolta contra a sua ofertante. Então ele era o cordeiro daquela mulher. Ele não pôde apedrejar. E pecar, ninguém pudesse apedrejar, ele disse, quem não tiver pecado, que apedreje.
Aquele momento, ele era o Cordeiro. Então, ele disse, olha, eu já cheguei, agora eu estou falando do antítipo. Eu já cheguei naquela porta, Jesus está dizendo isso. Quando você prega o evangelho para a pessoa, ele se arrepende de seus pecados. Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para ele. Então, Jesus está dizendo para aquela pessoa que aceitou o evangelho, que recebeu o evangelho, olha, eu já cheguei naquela porta do pátio, eu já fui analisado pelos sacerdotes, pelos fariseus e pelos saduceus, e ninguém encontrou pecado em mim. Até Satanás me testou para saber se encontrava alguma coisa, e não encontrou, e eu já fui também no altar do sacrifício, e morri por vocês. Altar do sacrifício, o que é que foi? A cruz. Então, veja bem, quando Jesus veio à terra, o pátio, quando ele veio à terra, o pátio, ele foi tentado por Satanás, não pecou. Foi verificado pelo sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, e ninguém encontrou pecado nele. Ele era puro e perfeito, como era feito com aquele cordeiro lá na porta do tabernáculo. Tipo, ele disse, tudo isso já foi feito e eu já morri por você. Os seus pecados estavam sobre mim, eu morri por você. Então, essa tipologia da porta e do altar de sacrifício já aconteceu. É real. Já é fato. Jesus morreu por nós. Jesus foi analisado, foi verificado, foi visto se tinha pecado nele, e ele foi ofertado. Está cumprido. Essa outra parte, você saía, quando o sacerdote saía do sacrifício, que a atividade diária dele era matar o animal, tirar o couro do animal, dividir o animal, botar para o sacrifício no altar, queimar tudo, depois ele se dirigia para a porta do santo. Mas lá na porta do santo ele encontra uma bacia com água. Antes dele entrar, mesmo tendo sido sacrificado no altar, todo o pecado foi perdoado, mas quando nas suas atividades para o sacrifício que o sacerdote fazia, os sacerdotes faziam, eles se sujavam com sangue. Eles estavam sujos. Ele não precisava mais ninguém morrer por eles. Bastava lavar as mãos e os pés. Muitas vezes por causa da poeira, sua atividade, e outras vezes porque você se manchava. Essa parte também se cumpriu quando João diz assim, filhinhos, eu estou falando com vocês essas coisas, para que vocês não pequem, mas se pecardes, tens advogado no céu. Essa é a bacia de água. Você tem água para você lavar. Na sua atividade diária, na nossa atividade diária, muitas vezes nós podemos nos sujar. Muitas vezes nós podemos estar com a mão suja, ou com a mente suja, alguma coisa, mas a palavra está à disposição para que seja lavado o pecado. Não pode ser algo planejado, irmãos. Não pode ser um pecado planejado. Tem que ser algo, um acidente de percurso. Se houve um acidente de percurso, você não tem que ficar se lamentando. Você só tem que chegar e confessar. E a água está pronta para lavar suas mãos. Então, essa parte aqui também da tipologia já se cumpriu, já é real. À medida que as coisas vão acontecendo, irmãos, a sombra vai deixando de ter sentido. Hoje não tem sentido você querer sacrificar um animal. Não tem sentido, né? Porque isso já aconteceu. Agora, importante é quando você entra no santo. A exigência para você entrar no santo.
Veja que no santo são 5 colunas, tá? 5 colunas. Não são 4, são 5 colunas. Essa coluna aqui está errada. Aqui, ó, que é lá de dentro. Essa está errada. Lá dentro não tem 5 colunas, são 4. Lá tá, a figura está dizendo que são 5, mas o texto bíblico diz que são 4. Né? Você quer ver? O resultado da vida, a vida da porta do ato, já vimos, tipologia também já vimos. O véu da porta da tenda e tipologia. Coloca para mim, por favor, sobre o Êxodo 26, 36, 37. Ah, não tem ninguém aí, não. Deixa eu pegar aqui. Êxodo, vamos pegar e vamos ler. A tipologia, para a gente ver que aquela coluna ali, ela está condizente com o texto. Aquela de dentro está errada concernente ao texto. 26. Que diz assim, 36, 37. Farás também para a porta da tenda. A porta da tenda é essa porta aqui, que fica lá, ó, correspondente lá, ó. Porta da tenda. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As mesmas cores lá da porta de entrada. As cores são as mesmas. 37. Para este reposteiro fará 5 colunas de madeira de acácia. Madeira de acácia, eu disse, irmãos, fala da humanidade de Cristo revestida de divindade. Ouro é realeza, ouro é divindade. Madeira é humano, é carne. É o corpo, a encarnação de Cristo. Foi revestida de quê? Ele continuaria divino. Então, é o homem, ser humano, revestido de divindade. Tá bom? Então, ele diz assim, para este reposteiro fará 5 colunas de madeira de acácia e a cobrirá de ouro. 5 colunas de madeira de acácia e cobrirá de ouro. Os seus crochetes serão de ouro e para ela difundirá 5 bases de bronze. Tá? Então, veja bem, 5 colunas. Por quê? O que tem a ver? Por que essa diferença que você faz de 4 a 5 colunas? Porque aqui, as colunas aqui não expressam a mesma mensagem lá de fora. As colunas daqui, elas fazem parte de uma outra coisa, que eu vou ler aqui. Efésios 4, 11 a 13. Olha a tipologia das 5 colunas. Efésios 4, vocês já até sabem o que é. Eu vou ler só para a gente, pessoal ainda que não... Olha o que diz Efésios 4. Diz assim, 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que essas colunas estão fazendo aqui? Para você entrar no santo, mesmo depois que você foi ao altar de sacrifício, a bacia de bronze, você agora é sacerdote. E como sacerdote tem a responsabilidade de edificação de todo o corpo. Por isso que é dado esses dons ministeriais, irmãos. Aqui são dons ministeriais. Os dons ministeriais estavam expressos no tabernáculo, na coluna e nas travessas. Tinha 5 colunas na frente, 5 travessas nas laterais e 5 travessas lá na parte de trás.
essas travessas e as colunas sustentavam o tabernáculo. O que é que Deus está dizendo? Os dons ministeriais, eles sustentam a igreja. Eles são dados para sustentar a igreja. Vou continuar lendo só para os meus entenderem. E mestre, com vistas, olha o objetivo das colunas e olha o objetivo das travessas. Ele diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você entendeu isso aqui? Você sabia que nós precisamos, para chegar no Santo do Santo, temos que ter a estatura de Cristo? Os dons ministeriais, os dons espirituais, todos eles têm uma responsabilidade de edificar o ser humano a nível de alma, porque a nível de espírito já está edificado, já foi regenerado, segundo a vida de Deus, já tem vida eterna no seu espírito, vida de Deus. Ele não é só eterno. O homem natural é eterno, ele não perde, a eternidade você não perde, mas é uma eternidade que ele vai passar onde? No inferno. Ele é eterno, mas esse tipo de, ele só é eterno, ele não é extinto, mas a eternidade ele passa no inferno. Aqueles que a igreja edifica e ele chega à estatura de Cristo, ele vai eterno e vai passar a eternidade com Deus. Esse é o problema. Qual era a atividade do sacerdote? Irmãos, o que nós fomos feitos? Apocalipse, o que nós somos? Reino de sacerdotes. Qual era a responsabilidade do sacerdote? Cuidar da luz a nível de alma, porque quando você passar dali, você vai estar num compartimento que tipifica a alma. O real é a alma. Então, o que se olhava lá dentro daquele local ali? Olhava-se o candelabro, verificava se a luz estava boa, se tinha o óleo, se tinha óleo, se não estava queimando mal, se não tinha uma poeira, se não tinha alguma coisa que estava estranho. Você cuida da luz, da alma. Você cuida da alimentação, os pães que estão ali, alimentação. Como é que está a tua alimentação? Tu está se alimentando? Você está com fome? Como é que está? O que está acontecendo? Você está sadio em termos de alimentação, você está nutrido em termos de alimentação. E o outro é o quê? E a tua relação com Deus, como é que está? Essa relação representa o quê? Representada por quê? Pelo incenso, altar de incenso. Como é que está a tua relação com Deus? Você está se comunicando, você conversa, você dialoga com Deus, você tem intimidade, você mantém a sua relação com Ele? A tua luz, como é que está? Então, essas atividades, quem vai cuidar agora, no real, são os dons ministeriais, aqueles que têm os dons ministeriais. Isso é fato, não é mais tipologia, já se cumpriu. O candelabro já é real, é Cristo ressuscitado e nós ligados a Ele. O pão já é real, eu sou o pão da vida que desceu do céu. E o incenso já é real, oração diária com Deus. Tudo é real ali. Agora, a sombra ficou para trás. Agora, uma coisa interessante. Se esse tabernáculo fosse o real, nenhum
ser humano comum entraria no Santo dos Santos. Você entendeu? E por quê? Porque só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote não tinha uma estatura espiritual que pudesse ser transmitida aos demais para entrar lá. Então nós nunca íamos entrar no Santo dos Santos. Graças a Deus que é tipológico. Graças a Deus. Porque se fosse o sacerdócio arônico, nós nunca íamos entrar no Santo dos Santos. Porque o sacerdote que nós tínhamos, Arão e os seus filhos, não tinham a estatura nem de permanecer no Santo do Santo. Hoje é diferente. Hoje o nosso sacerdote, ele não só entrou, ele está lá, nos aguardando. Por quê? Porque a estatura que ele adquiriu aqui na terra para voltar para o Santo do Santo, trono de Deus, ele nos concede. Agora eu posso. Entendeu, irmão? A profundidade, o que Deus fez por nós? O que Ele fez por nós? Todos os irmãos, estão entendendo tudo isso, irmão? Está tudo claro? Está claro, não há dúvida. Porque é importante, porque o passo do Santo do Santo para o Santo do Santo é muito pessoal. Já não é mais alguém pode até te auxiliar na edificação, tá? Na orientação, mas ninguém pode dizer, você entra. Você é quem decide. Vamos lá. Então chegamos aqui, né? O véu separado, o santo nome do lugar. Agora vamos as colunas que eles colocaram 5 aqui, ó. Isso aqui é lá de dentro, do Santo do Santo. Eles botaram 5, são 4. Por quê? Porque as 5 têm uma função antes de chegar no Santo do Santo. Ah, tá. Uma coisa que eu não falei sobre as cores. A cor, lá no pátio, ela dizia que a mensagem seria entregue a toda a terra. Nesse caso aqui, ela aponta para o povo, todos os povos que receberiam essa mensagem. Todos os povos da terra, nessa época, estava reduzido a 4. Tá? 4 povos. Então, por isso é que Mateus, ele escreve para os judeus. Os povos eram judeus, gentios, judeus, gregos, romanos e igreja. Mas nesse momento, nesse período em que Jesus estava aqui, e que Jesus morreu e ressuscitou, a igreja ainda não estava formada, não tinha sido criada. Aí o que acontece? A mensagem para os judeus, Jesus é apresentado, a cor púrpura simboliza realeza. E Mateus apontou para Jesus, apresentou a Jesus aos judeus como rei dos judeus. Eles esperavam o Messias, e esse Messias iria derrotar Roma e assumiria o reinado. Essa é a esperança do judeu, né? E Zacarias 9:9 diz assim, Zacarias 9:9. Olha o que Zacarias diz, irmãos. Na mensagem para os judeus. Zacarias 9:9, e diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, isso aconteceu? Quando Mateus apresentou a Jesus como rei deles, ele cumpriu essa profecia.
Então agora, não é tipologia, é fato, é real. Isso aconteceu. Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho. Todo mundo conhece bem essa história, né? Então, quando Mateus escreveu, e outra coisa, mais importante, uma característica, quando Mateus escreveu para os judeus, ele deu a genealogia, a descendência de Jesus. Porque rei tem genealogia. Rei tem genealogia. Então, a púrpura tipifica a mensagem de Mateus, especificamente para os judeus. E todos poderiam tomar conhecimento, seria apresentado de uma forma geral, mas especificamente para os judeus, que era quem esperava um Messias, o seu Messias. O problema dos judeus é que eles queriam o Jesus de Zacarias, não o de Isaías, Jesus sofredor. Quando Marcos esteve em Roma com Pedro, e depois que Pedro discursou, pregou em Roma, os romanos pediram que Marcos escrevessem para ele. Ele escreveu como servo. Os romanos eram o império dominante, e ele escreveu dele como servo, o servo sofredor, aquele que era servo e que ia morrer por eles. E para isso, ele cumpriu a profecia de Isaías 42. Isaías 42. Eu estou colocando assim, irmãos, exatamente para a gente entender bem que houve o cumprimento de profecia. A partir desse momento, já não é tipologia. Já é real. Olha o 42 que aqui diz. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então ele cumpriu essa profecia. Aqui, Marcos não dá descendência, porque servo não tem descendência, irmãos. Não tem genealogia, servo não tem. Então, aqui não tem também. Depois vem a colinho fino, que ele é apresentado aos gregos, especificamente a todos, como filho do homem. Por quê? Porque os gregos esperavam um homem perfeito, no conhecimento. O conhecimento faria com que esse homem fosse perfeito. Isso era o que o grego estudava. O grego era muito a ciência, buscava a ciência, o conhecimento. E eles achavam que o conhecimento levaria à perfeição ao homem, né? E, inclusive, a reencarnação, alguns acham que é a reencarnação que traz. Então, Jesus é apresentado como filho do homem. Como filho do homem, ele cumpriu a profecia de Zacarias 6,12. Filho do homem, Zacarias 6,12. Eu não sei quanto tempo falta, mas eu ainda quero chegar ainda no Santo do Santo. Dá tempo? Ah, tá. Olha só. Olha o que ele diz. E fala-lhe, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, quando ele escreveu por grego, ele estava cumprindo essa profecia. É interessante que, perto de Jesus ser morto, os gregos procuraram os apóstolos e falaram com ele, olha, nós queremos conversar com o teu mestre. E levaram o assunto para Jesus. Os apóstolos levaram o assunto para Jesus. Disseram, ó, mestre, os gregos querem conversar com o senhor aí. Aí Jesus disse assim, diz aos gregos que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto.
Não estava preocupado em mostrar conhecimento para ninguém. Ele veio para morrer. Então, essa foi a resposta. Quando ele escreve aqui, tem um aspecto muito interessante. Quando ele escreve o azul, quando ele escreve, é como filho de Deus. Ele é apresentado como filho de Deus. Agora, de onde veio a igreja? De onde é que veio a igreja, irmãos? Do judeu, do grego e do romano. Ele disse, e aí você pode me perguntar, e as outras nações? Como é que houve a multiplicação das nações? O Império Romano, ele se desintegrou em 10 nações. Por exemplo, um povo chegou, invadiu o Império e formou Portugal. Um outro povo invadiu o Império e formou a Espanha. Um outro povo invadiu o Império e formou a França. Um outro povo invadiu o Império e formou a Alemanha, e assim Veja que só, e por isso é que existe o animal com 10 chifres. Reintegração do Império Romano. Aí depois Portugal vai e descobre o Brasil. A Inglaterra vai e descobre os Estados Unidos. A França vai e descobre as Guianas Francesas. E aí foi se multiplicando. Mas na época, naquele momento, eram só esses. Quando esse povo, a mensagem era entregue a cada povo especificamente, ou seja, púrpura para os judeus, carmesim para o romano, no caso de servo, filho do homem para o grego. Quando essas pessoas aqui aceitavam Jesus, eles passavam a ser igreja. E para a igreja, quem escreveu? João, azul. Se você der uma olhada, você vê que linho fino, aqui com os gregos, ele tem genealogia, porque o homem perfeito tem uma genealogia. Mas o Filho de Deus não tem genealogia. Então você não vai ver genealogia em João. Né? Você não vai ver genealogia em João. Aí o que aconteceu? Quando você aceita Jesus, você passa a ser algo diferente. Aqui a mensagem aqui de Mateus, de Marcos e de Lucas é de aceitação. A mensagem de João é conformação. Tá? É conformação, não é aceitação, é de conformação. Aí a gente vai ver qual versículo que fala disso. Mensagem de João, ela está cumprindo o versículo Romanos 29 a 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Quando é que Jesus nos conheceu? Quando é que Deus nos conheceu? Antes da fundação do mundo. Foi quando o Cordeiro foi morto. Então ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Quando é que nós fomos predestinados? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro, nos planos de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Para serem o quê? Conformes. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Olha só, tomar a forma do seu Filho. Quem é que dá a forma do seu Filho? O que é que acontece no santo lugar? O que é que acontece no santo lugar? Né? O que é que acontece no santo lugar? Bota a figura aí. Volta aí. Ó. O que é que acontece aqui, irmãos? Conformação com Cristo. Vocês viram Cristo, a arte do candelabro? E as artes toda ligada. Aqui tem a conformação com Cristo, no santo lugar. Para você entrar no santo do santo, tem que ter conformação com Ele e atingir a estatura dele. Então, ele diz assim: a fim de que sejam, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, se não houvesse ninguém que tomasse forma da estatura de Cristo, ele não podia ser o primogênito dos mortos. Ele é primogênito porque muitos vão tomar essa forma, vão ser conformados com ele e vão ressuscitar também. E agora, por ter a estatura dele, vão entrar no Santo do Santo, mas não aqui, mas no trono onde ele está sentado. Entendeu? E diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Quando é que ele chamou? Pregação do Evangelho. E aos que chamou, a esse também justificou. Quando é que ele justificou? Ressuscitou e justificou, quando morreu pelo nosso pecado. E aos que justificou, a esse também glorificou. Já glorificou? Não, falta essa parte. Vai ser glorificado quando for o arrebatamento da igreja e entrarmos no Santo dos Santos. Tá? Então vamos pegar agora só o rompimento do véu do santo. Agora é o véu do Santo dos Santos. Volta a imagem, por favor. Nós vamos tratar agora aqui. Essa é aquela porta. Como eu disse, 4 colunas, 3 querubins. E nós vamos ver agora sobre o rompimento do véu do santo. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta. Quando foi que foi colocado o véu? Ele aqui está sendo tirado, está sendo rasgado. Quando é que ele foi colocado? Olha só, irmãos. A queda de Adão e Eva foi um desastre. A partir do momento em que eles escolheram uma vida, sabe quem propôs a Adão e Eva uma vida independente de Deus? Satanás. Porque ele já tinha escolhido uma vida independente de Deus e de rebelião contra Deus. E esta vida ele propôs. Satanás já tem um véu. Só que o véu dele não é carne, é espírito mesmo. Quando ele propôs a Adão e Eva, eles aceitaram, eles estavam escolhendo a mesma escolha, estavam fazendo a mesma escolha que Satanás fez. Então, eles escolheram uma vida independente e de rebelião contra Deus. A natureza pecaminosa no nosso corpo é o véu que faz a divisão. Paulo chama esse véu em Romanos 8, Romanos 6,6, Paulo chama esse véu de corpo de pecado. Então foi criado o corpo de pecado, é o meu corpo e a natureza pecaminosa dominando. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo de pecado seja desfeito, para que não sejamos salvos. Triste? Tá bom. Então deixa eu ir rápido aqui. Vou até esquecer isso aí. Então veja bem, quando foi que foi tirado? Agora já aqui, vocês sabem quando foi colocado. Quando foi tirado e o que aconteceu? Vou ler só. O véu foi tirado por Cristo. Aí Romanos, Hebreus 10. Só, irmão, Hebreus 10, bota aí, 19 e 20, Hebreus 10. E vou terminar. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, veja bem, o véu foi desfeito, o nosso pecado sobre Jesus. Teve um momento na vida que Jesus tinha um véu de separação, que foi quando o nosso pecado estava sobre ele. Ele morreu, todos os nossos pecados estavam sobre ele, ele morreu pelo nosso pecado, o véu se rasgou. E o véu do homem, quando é que é tirado? Vou só ler, Romanos 12, 1, aqui ó, 6, corpo de pecado. Romanos 12, 1, olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando é que eu vou tirar o meu véu? Irmãos,
Não é porque Jesus morreu e rasgou o véu do templo que o meu está rasgado. O meu sou eu que vou tomar a decisão se rasgo ou não. Se eu aceitar que Jesus foi crucificado por mim, o meu pecado estava sobre ele, o rasgar daquele véu naquele momento será aplicado a mim, porque parte do pecado que estava sobre ele era meu. Então, se eu reconheço que ele morreu por mim, os meus pecados estavam sobre ele, o Espírito Santo vai ministrar o rasgar do véu na minha vida. É a mesma coisa, Jesus morreu por todo ser humano, mas nem todo mundo vai ser salvo. Por quê? Nem todos vão aceitar o sacrifício de Cristo. Então, para que o meu véu, cada ser humano tem um véu, para que o meu véu seja rasgado, eu preciso reconhecer que Jesus morreu em meu lugar na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Essa deu vontade de bater palma aqui, viu? Eu estava só esperando alguém bater primeiro aí. Aula muito boa, muito boa. E o pastor Hugo, ele sempre gosta de falar sobre corpo, alma e espírito, né? Eu já percebi que é uma coisa, um gosto pessoal. Às vezes a matéria não tem nada a ver, mas se o senhor perceber que tem alguma coisa, opa, deixa eu falar sobre isso aqui. E isso é uma coisa muito interessante, quando a gente compreende como isso funciona, a nossa vida ela se desenvolve de uma maneira mais plena. A gente consegue entender até onde a gente está sendo tentado, aonde que a gente deve ser trabalhado enquanto crente, é uma coisa fantástica. Essa divisão, por exemplo, de corpo e alma e espírito. E lógico que eu vou fazer aqui uma propaganda aqui, rápida aqui. Para a gente conseguir absorver e desfrutar do que Deus oferece para a gente, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma tem que estar alinhada, porque como o pastor Hugo falou, nosso espírito está pronto. E a Escritura também fala isso, o espírito já está pronto. Né? Enquanto a gente é corpo, alma e espírito, a gente tem que trabalhar o corpo e a nossa alma para entrar em conexão com o espírito que está pronto. Então, por exemplo, quando a gente vem para a igreja, para a gente absorver, por exemplo, uma aula dessa, ou absorver um culto, ou gostar de estar aqui, a gente tem que ter tido uma boa noite de sono, a gente tem que estar descansado, a gente tem que estar bem alimentado. Se você chegar aqui tendo dormido aqui 20 minutos durante a noite, provavelmente você não vai absorver isso aqui bem. Você vai ficar incomodado, você vai ficar piscando. Então, o nosso corpo ele tem que estar organizado e alinhado. O seu jejum na hora correta, da forma correta. Só que uma grande coisa que a gente não percebe é a alma. Né? O pastor falou algumas coisas aqui, mas a alma é a nossa psique, né? Nosso entendimento. E agora eu vou fazer a propaganda. Né? Tem gente aqui que eu sei que essa aula aqui talvez tenha dado para absorver 10%, outros 20%, outros 30%. Talvez não 100%, porque a gente sempre se desliga um pouco de alguma coisa ali. Mas por que uns absorvem mais e outros não? Por causa do conhecimento bíblico. Né? Eu falo isso, e eu, obviamente, vou fazer a propaganda novamente do nosso curso de teologia. Tem gente que não entende para que serve teologia. A teologia serve para preparar o nosso entendimento para aceitar isso aqui. Porque se você não se dedica ao estudo da palavra, se você não participa de aulas dessa aqui, a tua alma ela vai ficar mais difícil de entrar em conexão com a parte espiritual. Então, eu falo isso porque eu tenho, é uma coisa minha, eu gosto mais dessa parte intelectual de entender o projeto de Deus. Quando a gente vem, por exemplo, numa tarde de oração, a nossa parte espiritual ela não precisa entender muito bem o que está sendo dito. Né? Parece que a gente já é chamado para a parte espiritual, a gente sente, a gente entende coisas de forma espirituais que não precisa de explicação. Mas a nossa alma ela precisa de explicação. Né? E eu me emociono muito quando eu entendo as coisas. Tem vezes que eu estou lendo a Bíblia que Deus me revela alguma coisa ali, que já teve vezes que eu chorei, por entender, pela minha mente entender. Então a pessoa que entende, que se dedica à compreensão disso, ela pode ter certeza que o culto da noite, o culto de domingo, ela vai absorver melhor, ela vai gostar mais. Porque a gente às vezes escuta aquele negócio, né? Olha, irmão, hoje o culto não foi bom, eu não sei, esse pastor estava sem unção. Muitas vezes é falta
do preparo da tua mente para entender essa unção que vem daqui. A mente também tem que estar preparada. O corpo, a alma, que é a mente, e o nosso espírito tem que estar alinhados nessa preparação que o pastor Hugo bem explicou aqui. A apresentação, vai ter a apresentação das crianças? Cadê a tia Nazaré? Vai ter a apresentação?